Hoje o nosso tema são as dores na coluna. E está conosco o fisioterapeuta Maurício Gonçalves Pereira, que está esclarecendo algumas questões. No outro bloco nós falamos sobre as dores advindas do trabalho e a hérnia de disco. Maurício, mas a gente tem o bico de papagaio, tem o torcicolo, tem as dores na cabeça, que às vezes são interferências na coluna. Como que a gente pode dizer às pessoas, quando que acontece cada coisa? Então, primeira coisa assim, é importante todo paciente ser avaliado. Certo. Né? Igual a gente falou aí no outro bloco. Uma dor, o indivíduo tem lombalgia. Uma lombalgia, que é uma dor lombar, na coluna lombar, ela pode ser causada por diversos fatores, né? Uma cervicalgia, né? um torcicolo, pode ser causada aí por também diversos fatores. A gente tem que analisar esse indivíduo. Certo. O fisioterapeuta, qual que é a função dele nesse âmbito aí de tratamento da coluna? A gente vai verificar aí a funcionalidade. Sim. Né? Então, o indivíduo que está com um bico de papagaio, né, igual você falou. E o que é o bico de papagaio? Porque tem gente que não sabe, né? Nunca passou que é por isso. Um bico de papagaio? Eu estou com um bico de papagaio na coluna, né? Na verdade, isso daí já é uma doença crônica degenerativa, onde você tem aí um desgaste ósseo, uma perda de função dessa coluna. Vamos entender mais ou menos assim. Se a coluna tem um espaço. Certo. Se você começa a ter degeneração devido ou ao tempo de uso, idade, ou ao fator funcional, trabalho, lazer, o esporte que a pessoa pratica. Esse espaço que tem aqui, vamos supor, se ele diminuir, tá? Toda a articulação ela é estabilizada com os ligamentos. Certo. Se diminui, esse ligamento vai ficar frouxo. Já tem uma estabilidade. Já né? tem uma instabilidade. O que vou tentar de forma bem simples assim para o pessoal entender. O que o cérebro da gente vai entender nesse sentido? A coluna vai sair do lugar. Né? O que ele entende? Parece que vai sair, tá bambo. Aí o que ele começa a fazer? A crescer uns ossinhos na coluna. Com o objetivo de fazer uma estaca para estabilizar. Só que o organismo reagindo, o organismo reagindo. Só que essa estabilização que ele acha que está fazendo acaba sendo prejudicial, porque isso limita movimento, isso pode gerar pinçamentos no nervo, pode gerar dores também. Então, na verdade, quando fala assim, tem bico de papagaio, tem muito ligado à artrose na coluna, a esse desgaste, né? A discoartrose, as artroses facetárias. Então, todos esses problemas, essas doenças, deve-se tratar com o fisioterapeuta que vai trabalhar o movimento, a função. Certo, mas a gente deixar claro que essa doença é porque a pessoa às vezes não tratou antes daquela dor, né? Para chegar nesse ponto, não é verdade? Ou não, ela tratando ou não, isso pode acontecer. Veja bem, uma artrose, né, um desgaste, já é um processo natural. Sim. Ok? Então, vai ter indivíduos que têm desgaste, mas assintomáticos, sem dor. Tá? Existem indivíduos que têm o desgaste, mas com dor. Tá? Então, normalmente os indivíduos que vão procurar a gente lá são os indivíduos, ninguém procura para prevenir, né? Ninguém procura para prevenir. Esse é o problema do Brasil, por isso os números... Chega a um nível de lesão muito grande, tá? Chega a um desgaste muito grande daquela coluna, daquele disco, e aí já chega numa situação muito crônica. E aí o tratamento já fica também mais difícil. Né? Então a gente tem que, igual por exemplo, muitos pacientes ligam lá, vai tratar lá na fisioterapia, mas doutor, eu já tenho um encaminhamento do médico, eu preciso de consultar de novo com você? Precisa, por quê? Paciente, a dor, cada indivíduo, cada doente tem comprometimentos diferentes.
Então, você tem a lombalgia, mas você pode ter essa lombalgia e não aguentar baixar, e tem gente que tem lombalgia e não aguenta estender. Então, o funcionamento daquela estrutura na lombalgia, na dorsalgia, na cervicalgia, vai ser individual. Cada indivíduo vai manifestar de uma maneira. E manifestando de uma determinada maneira, é aí que a gente vai direcionar o tratamento. Tá? Então, é muito importante passar por uma avaliação funcional. A gente tem que deixar bem claro isso. Existe a avaliação do médico, onde ele vai identificar, né, quem está causando aquela doença. Então, vamos dar um exemplo. O indivíduo tem uma lombalgia secundária a uma hérnia de disco. A partir desse ponto, o fisioterapeuta vai identificar quais são os problemas funcionais que esse indivíduo apresentou a partir desse ponto que ele tem hérnia de disco. Então, quer dizer, de um problema pode surgir outros ainda, né? Para piorar ainda mais a situação do indivíduo. Você tem uma ideia, nesse ponto que você citou, tem indivíduos, né? Só para você entender, o telespectador entender também, que às vezes o indivíduo chega lá com uma dor cervical alta que está refletindo na cabeça, tá? Às vezes ele chega lá com uma tensão muito grande nessa região. Às vezes o problema não é do local. Está refletindo, né? Esse problema chegou aqui devido, às vezes, ele pisar de uma maneira errada. Às vezes ele pisa muito para dentro, às vezes pisa muito para fora, às vezes ele tem uma perna mais curta que a outra. E aí o que acontece? Vamos entender. Se eu tenho uma perna mais curta ou eu piso um pé diferente que o outro, o meu joelho vai ter que adaptar àquela situação. O meu quadril vai ter que adaptar a situação, a lombar vai ter que adaptar, a torácica adaptar e o pescoço também. Então, se eu tenho uma perna mais curta, para mim não cair, eu tenho que jogar a coluna para um lado. Eu não consigo ficar assim. O que eu faço com o pescoço? Eu endireito para me ter funcionalidade. E o corpo vai assim, vai reagindo, até o ponto que ele não aguenta mais e grita. Opa, me trata que eu não estou aguentando mais. Então, veja bem, o indivíduo com uma tensão numa cervical alta, com problema no pé. Né? Tem indivíduos que têm dor na lombar, que a gente vai tratar a região do quadril, da bacia. Aquela dor que ele está sentindo lá é apenas um reflexo de um problema que ele está em outro local. Então, por isso a necessidade da avaliação de um ortopedista e o acompanhamento do fisioterapeuta específico para aquela necessidade, não é isso? Sim. Deixar claro com o que você acabou de falar também, que muitos me perguntam também, Maurício, precisa de ter um encaminhamento do ortopedista ou de outro profissional, médico ou dentista, ou de outro profissional para fazer a fisioterapia? Não, não precisa. Veja bem, quando o paciente chega, a gente identifica o problema, se o diagnóstico funcional fisioterapêutico que a gente levantou for suficiente para tratar aquele indivíduo, a gente vai dar sequência no tratamento. Então, aproveitando esse gancho, a gente vai fazer um breve intervalo que nós vamos falar agora dos possíveis tratamentos que a gente tem para a coluna. Só um minutinho.